Elisa, são Sim, 8h05, pode iniciar. tá, tá bom. Boa noite. Hoje nós temos a honra novamente de receber um amigo, né, mais do que um amigo, professor Dr. Gilberto Nagarrama, instrutor da estratégia Zero Mortalidade Materna por Hemorragia da OMS OPAS, professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes, instrutor de emergências obstétricas da SOGESP e mestre e doutorando da Unifesp, falar sobre o tema hemorragia pós-parto, uma luta contra a mortalidade materna. Muito obrigada, viu, doutor Gilberto? Aí, estamos escutando? Tudo bem? Sim, então, tá. Ok. Gente, desculpa, eu que agradeço, né, novamente aí o convite, né, Elisa? Eu acho que hoje eu falo que é uma parceria, né, enfim, e essa oportunidade de estar conversando sobre algo que eu particularmente estudo e que, consequentemente, considero muito relevante essa nossa discussão, tá bom? Vamos lá então, né? Sem Vamos. muitas delongas, então eu venho aí falando sobre hemorragia pós-parto, né? Enfim, no Brasil e hoje, principalmente, né? Em residências médicas, tentando mudar um pouquinho o cenário que nós encontramos atualmente, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa aula, né? Eu tenho meu único conflito, eu acho que é puramente acadêmico, né? E falando em academia, né? Falando em ciência, o que nós vamos falar aqui não é nenhuma posição pessoal minha, e se eu tiver alguma opinião minha, pessoal, eu vou abrir um aspas aqui, mas tudo que a gente vai discutir daqui para frente tem boas evidências, ou seja, está ligado às boas práticas, enfim, né, nós vamos discutir ciência aqui. Acho que isso é importante, relevante, tá bom? Eu começo só reorganizando duas questões, né? Uma é para falar sobre mortalidade materna, né? O que é, qual é a definição? Eu sei que é sabido por muitos aqui, mas acho que vale a pena a gente repetir alguns conceitos, tá bom? Então, mortalidade materna é a morte de uma mulher durante a gestação ou nos 42 dias subsequentes ao término da gravidez. E isso é importante, que independente da duração e do local da gestação, então nós já estamos aqui falando de gestação ectópica, por exemplo, né? Abortamentos, enfim, né? E devido a qualquer causa relacionada ou exacerbada pela gravidez ou mesmo seu manejo, tá bom? Excluindo as causas acidentais e as incidentais, né? Outro conceito que eu acho importante a gente trazer sempre para a discussão, né, é o conceito sobre razão de mortalidade materna, ou também conhecido como taxa de mortalidade materna. É o número de óbitos maternos para cada 100 mil que nascem vivos, né, num determinado espaço geográfico, num determinado tempo. Então, nós podemos ter as taxas de mortalidade materna, né, de hospitais, por exemplo. Né, de cada 100 mil que nasceram em determinado hospital ou determinado local, né, quantas mulheres foram a óbito. Né? Então, e lembrando do conceito, né, dito anteriormente, né, o que é uma morte materna. E isso é importante ser dito porque são números totalmente comparáveis, né? Eu venho falando isso repetidamente e é um cenário importante porque nós temos uma falsa impressão que onde nasce mais, morre mais, né? Eu acho que não. Eu acho que onde nasce mais, morre mais, mas no sentido principalmente que há uma associação muito direta, né, entre as condições socioeconômicas de um país, educação, né, e número de filhos. Há uma relação direta, tá bom? E o que que tem a ver uma coisa com a outra, doutor Gilberto? Tem tudo a ver, porque apesar da morte materna ser um evento que ocorre no mundo todo, né, há uma clara associação de maiores taxas de mortalidade materna, né, com menores condições
desenvolvimento socioeconômico. Isso é claro para nós, né? Nós vemos principalmente o que nos chama atenção, principalmente ali na África subsaariana, né? Ah, Nigéria, né? Etiópia, entre outros países que compõem este eixo, né? O quanto que a taxa ou as razões de mortalidade materna são realmente muito elevadas, muito expressivas. Houve uma queda importante da razão de mortalidade materna global. Acho que isso é um dado relevante no sentido de que o mundo entendeu que, primeiro, que mais de 95% de todas as mortes maternas acontecem em países pobres ou em desenvolvimento. Isso é um ponto importante. O outro ponto importante é que mais de 96, 98% de todas as mortes maternas que acontecem em todos os lugares do mundo, né, são considerados de caráter evitável. E aí que tá. Se você considerar que uma morte materna é evitável, então a pergunta é por que que morreu, né? O que que nós não fizemos, ou deixamos de fazer, ou fizemos, né? Qual foi realmente a sequência de eventos, né, que levou aquela paciente ao óbito? Hoje o mundo, né, nós que estudiosos, entre aspas, né, de morte materna, enfim, entendemos claramente que morte materna não é um evento puramente hospitalar, né? Até um tempo atrás, você olhava uma morte materna e falava, morreu naquele hospital, então aquele hospital não presta. Aquele hospital é ruim, aquele hospital, enfim, tem uma equipe inadequada, não tem insumos. Isto é uma parte, é um fragmento é, de todo o contexto da morte materna. A pergunta que se, que se faz é: e como que será que foi a vida daquela mulher, daquela menina, adolescente, pré-natal, né? Então, hoje, o mundo, entendendo essas questões de direitos, né, começa a buscar uma luta mais justa contra a mortalidade materna. Não adianta você incrementar um hospital de insumos, enfim, de tecnologias, né, se a paciente não faz um pré-natal adequado, né? Ela corre o mesmo risco, praticamente o mesmo risco de desfechos muito desfavoráveis em grandes centros hospitalares, né? E esse entendimento foi importante, e que com esse entendimento lá desde a década de 90, né, que as razões, né, de mortalidade materna no planeta vêm caindo de forma importante. Não é o ideal, né, mas estamos aí caminhando. Aí, trouxe um dado recente, né, publicado esse ano, né, de 2025, pela Organização Mundial de Saúde, mostrando, peguei alguns países aqui só para a gente entender, né, onde que está o Brasil nesta conversa, né? Segundo a OMS, nós estamos com, em 2023, que são os dados consolidados, né, com 68 a nossa taxa de mortalidade materna. E aí, será que a gente está bem, está mal, está ótimo? Depende da nossa referência, né? Se a gente for comparar com aquela população, aquela região, né, da África subsaariana ali, Serra Leoa, Afeganistão, Somália, Nigéria, acho que nós estamos nadando de braçada. Mas se a gente pega os países ricos, né, com alto desenvolvimento, né, nós vamos perceber que nós temos muita coisa ainda a fazer, né? Porque a Austrália, Israel, a Islândia é um para cada 100 mil que nascem vivos. Acho que o Japão foi 5 para cada 100 mil que nascem vivos. Enfim, né? São números assim muito, muito menores, né, do que o nosso país, que o nosso Brasil, né? Lembro vocês que a maior causa de mortalidade materna, né, mundial é a hemorragia obstétrica. E quero só deixar claro que aqui não estamos falando de hemorragia pós-parto, estamos falando de hemorragia em obstetrícia. Então a gente vai falar desde gestação ectópica rota, a abortamento, a gestação molar ou doença trofoblástica, enfim, né, como DPP, inserção baixa de placenta, cretismo, e é claro, né, estamos também falando de hemorragia pós-parto. Estamos dentro de uma perspectiva importante, né, do cenário mundial,
É, muitos países assinaram, há alguns anos atrás, um tratado, 2015, se não me falha a memória, um tratado da ONU, chamado Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que o terceiro objetivo ali, o terceiro item, era falar de saúde. E é claro que isso estava relacionado diretamente com o compromisso de reduzir as taxas de mortalidade materna, tá bom? O compromisso para até 2030 é ficar menos de 70 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, né? Tenho a impressão, né, que nós não chegaremos nesses números, infelizmente, tá bom? E o Brasil? Qual que é o cenário do Brasil? O Brasil é isso aqui. Ó, peguei um dado histórico, uma série histórica, perdão, desde 1990, houve uma queda expressiva, né, se falar das pontas, 1990 e 2022, são os dados consolidados, né, do Sistema de Informações sobre Mortalidade, né, Ministério da Saúde, DataSUS, né, e nós realmente tivemos também uma queda expressiva. E aí, será que nós estamos indo bem? Será que não estamos indo bem? Né? Só lembrando aqui que 2020, 2021, esse aumento aí, pontual, entre aspas, né, teve a ver principalmente com a era da pandemia, né, com o Covid, né, 19, ok? E aí? E as capitais? Né? Também trouxe alguns cenários, só para eu coloquei todas as capitais aqui, para mostrar também que o Brasil é um país muito diverso, né, muito heterogêneo, né? Todo mundo fala isso, e é verdade. O Brasil, ele é continental, o Brasil é Brasis, né? E a taxa de mortalidade materna, ela traduz isso claramente para nós. Porque se a gente fazer um fio aí dos processos que levam à morte materna e repetindo, entendendo que é uma questão sociocultural, e que tem como desfecho a morte materna, nós vamos entender também que o nosso país é muito heterogêneo, nesse aspecto também, né, do seu próprio desenvolvimento, tá bom? E no Brasil, como que está a morte materna por hemorragia no Brasil? Olha lá, desde 2010 a 2023, né, como vocês perceberam, a gente não teve um grande avanço, pelo menos nesses últimos 13 anos, aparentemente, né? Uma queda aí que eu vejo só como uma variação, né? E fica a pergunta, por que que será que nós não estamos conseguindo avançar, né, na diminuição, aqui, perdão, são números absolutos, né? Na diminuição das taxas de mortalidade materna no país, e não importa qual é a sua etiologia, se é por hipertensão, se é por sepsis ou por hemorragia, né? Nós estamos mantendo um certo número, vamos dizer assim, ligado às taxas de mortalidade materna do nosso país, né? E fica essa pergunta, né? No Brasil, um pouquinho diferente de muitos lugares do mundo, ou dos dados mundiais, a hemorragia é a segunda causa de morte, estou falando das causas diretas, né? E no Brasil, a causa mais importante de morte materna é hipertensão. E quando eu falo hipertensão, são as síndromes hipertensivas, né? Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, enfim, síndrome HELP, enfim, todas as questões envolvidas neste assunto. E a hemorragia aí está como a segunda causa mais importante das causas diretas, mais importantes, né, ligado à mortalidade materna. É claro que a gente vem falando sempre de morte, e evitar morte, e combater a morte, sim, claro, que é fundamental, né? Mas a gente nunca pode esquecer de um conceito importante, né, que já foi levantado há muitos anos, né, que era um conceito ligado às condições potencialmente ameaçadoras da vida. Como vocês estão vendo aí nessa tabela, né, eh, dentro de uma coluna de desordens hemorrágicas, né, destaco ali em rosa a hemorragia pós-parto como uma condição potencialmente ameaçadora da vida. Tá, e daí? Qual a importância do conceito ou do entendimento? A importância hoje de falar, né, de entender, né, que existem condições que ameaçam a vida, é que muitas vezes, né, não levando a paciente à morte,
Essas condições, né, podem levar a diversos problemas, né, sequelas gravíssimas, às vezes duradouras, às vezes irreversíveis, por sinal, né? O que se levantou então dentro desse conceito, né, a ideia do que nós chamamos de near miss, né? Aquela quase perda, né, da paciente, enfim, né? Existem near miss em todos os cenários, né? E claro que existe também o near miss obstétrico, que é o que nós estamos aqui apontando, né? E a importância é essa, né? Que o near miss não morreu, mas deixou graves, duradouros problemas, às vezes com processos difíceis de recuperação, às vezes muito extensos, e ainda acrescento aqui nessa frase, quando ah, se recupera, né? Porque existem muitas condições ligadas, por exemplo, à hemorragia pós-parto, que a paciente não vai se recuperar, ou nas hipertensões graves, nas emergências hipertensivas que levaram a AVCs do tipo hemorrágico, e não vai se recuperar, né? Para choque hemorrágico, né? Comparado à cardiorrespiratória, ah, uma reanimação difícil, levando uma encefalopatia hipóxica isquêmica, com lesão neurológica grave, né? É, existe uma alta probabilidade de a paciente não se recuperar. Tá. Então, diante desse conceito, eu acho que o que nós estamos querendo ir atrás não é só de só que eu falo, coloco entre aspas isto, né? Mas não é só evitar a morte, né? Nós queremos evitar, inclusive, o near miss, né? Eu não quero mais que uma paciente não morra. Eu quero que a paciente não corra o risco de morrer, né? E isso é um conceito importante quando nós vamos falar um pouquinho daqui para frente, falar um pouquinho de prevenção, enfim, entre outras questões, tá bom? Legal. Nós falamos tudo isso para trazer o conceito clássico de hemorragia pós-parto, continua o mesmo, 500 ml de perda de sangue no parto normal e 1.000 no parto cesáreo, né? Principalmente quando nós estamos falando das primeiras 24 horas, mas esse conceito está estendido, né, além das 24 horas. É um conceito que tem uma crítica importante, porque é ligado geralmente a uma avaliação subjetiva e geralmente está subestimado, né, a perda, mesmo em colegas muito experientes. Se fala assim, viu, colega, quando você acha que aquela paciente perdeu de sangue? Ele vai falar um valor e geralmente aquele valor é menos do que foi realmente a perda real. Mas enfim, né, a FIGO trouxe um conceito importante que fala que a hemorragia pós-parto é sangramento abundante que faz a paciente apresentar os sinais, sintomas, né, ligados às perdas de volume, né, e ponto final, né? E isso acho que foi mais objetivo, né, num certo sentido, tá bom? Lembro que para quase tudo existem classificações, para hemorragia pós-parto também, nós temos a classificação chamada primária ou secundária, e tem a ver principalmente com o tempo, né? A primária, ela está dentro das primeiras 24 horas pós-parto, e a chamada secundária, ou também conhecida como tardia, após as 24 até mais ou menos a sexta semana de pós-parto, tá bom? Por que existem essas classificações, né? Do ponto de vista prático, é só para falar para nós que é, essas classificações estão ligadas geralmente a grupos etiológicos distintos, né? Como, por exemplo, a atonia uterina geralmente está ligado às hemorragias pós-parto chamadas primárias ou precoces, né? Enquanto, por exemplo, ah, restos, né, placentários, enfim, né, geralmente estão ligados à hemorragia pós-parto chamada tardia ou secundária. É claro que isso não está fechado, né, num papelzinho, tudo certinho matematicamente falando, né, mas é só para manter essa relação, né? E falando em etiologia, a regra dos 4 T's, lembrando sempre que se você apostar suas fichas, né, na hemorragia pós-parto e provavelmente a sua etiologia é falar de atonia uterina, mas nunca podemos esquecer que estamos diante também de trauma, de restos
e também de coagulopatias, né? Principalmente quando leva, geralmente, a um consumo, né? Hemorragia pós-parto tem muita comorbidade, vai desde esterilidade por histerectomias, como CIVD, insuficiência renal aguda, muitas vezes reversível, mas algumas vezes não, né? Processos infecciosos, né? Risco de aluminizações, visto aí que uma grande parte dessas pacientes, né, são submetidas a transfusões, né, de hemoderivados, síndrome de Sheehan e, obviamente, falar de óbito materno, né? Trouxe um pouquinho desse conceito, desse contexto, né? O nosso meio, o Brasil, já falamos, né? 68, Estados Unidos 12, Japão 9, né? Tá, e daí? E daí que do ladinho eu escrevi ali, ó, Brasil 68. Ok, a taxa de mortalidade. O risco de desfechos desfavoráveis no nosso país, no ciclo gravídico puerperal, é 1 para 611. Então, é uma conta X, tá bom? Enquanto no Japão, o risco, né, para um desfecho desfavorável, né, o risco é para 1 para 8.433. E olha que eu estou falando aqui, não necessariamente de parto, né? Estamos falando aí de todo um ciclo gravídico puerperal e por isso que é importante entender que morte materna, apesar quando fala de hemorragia pós-parto, se entende que o evento geralmente é, é, foi em ambiente hospitalar, né, mas ele não é exclusivamente é, ligado, né, à ação intra-hospitalar. No nosso Brasil, 74% dos óbitos são de causas obstétricas diretas, né, e, como já dito, né, é a segunda causa de óbito materno. E fica a grande pergunta sempre, né? Será que essas mortes são evitáveis? Alguns anos atrás, nós nos reunimos no Ministério da Saúde, enfim, lá em Brasília, né? Para a gente discutir sobre algumas questões, né? E levantar algumas questões, né? Por que que o nosso Brasil não tem números melhores, né? Os protocolos muito bem desenhados, né? Muito bem escritos, enfim, com uma evidência científica assim, de primeiro mundo. E o que acontece com a gente, né? Por que que será que nós não estamos chegando em números, vamos dizer assim, aceitáveis, coloco entre aspas, ou enfim, de países desenvolvidos, né? Foram levantadas algumas questões, como, por exemplo, a alta incidência de anemia moderada e grave. E quando eu falo anemia aqui, nós estamos falando, não estamos falando de doença falciforme, anemia SC, talassemia. Nós estamos falando de anemia ferropriva. Nós estamos falando de uma anemia carencial, né? E que até se provar o contrário, ela é tratável, né? E isso é um dado importante. Acesso restrito a hospitais, será que isso é verdade? Às vezes a gente olha nossa cidade, enfim, né, as capitais, uh, a gente tem uma falsa impressão que não, nós temos hospitais, está tudo ok, né? E isso, infelizmente, não é verdade para um Brasil, né, que nem o nosso, né? Existem lugares muito difíceis, restritos, né, em acesso, em números, né, de hospitais, de leitos, enfim, né, existem mil questões sobre isso, tá bom? Incidência elevada de partos cesarianos, sem comentários. Ausência de banco de sangue, né, em muitas maternidades do nosso país, muitas, né? Quando a gente fala de hemorragia pós-parto, nós vamos entender claramente que, infelizmente ou felizmente, né, ter insumos, né, ligados aos hemoderivados, né, às vezes se torna realmente questão de vida ou morte. Tá? Equipes não treinadas. Será? Será que as equipes não estão treinadas, não estão preparadas para a situação, né, da hemorragia pós-parto? E não conhecimento de medidas preventivas. E me estendo aqui, não estou falando só de medidas preventivas intra-hospitalares, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né?
Fala de prevenção, né, turma? A gente parte de algumas premissas, né? Que a prevenção de hemorragia pós-parto é uma responsabilidade multiprofissional, né? Não é de médicos, isso é importante. E falo mais de multi-especialidades, né? Não é de obstetras, né? É de anestesistas, enfim, de clínicos gerais, né? Nós estamos falando aí realmente de equipe, né? A outra premissa importante é que estratégias simples salvam vidas. E estamos falando com certeza, né, de estratégias ligadas, né, à prevenção de hemorragia pós-parto, como por exemplo, será que não vale a pena, né, dentro da nosso pré-natal, né, nós temos um fluxo de cuidado de hemorragia, de anemia ferropriva, por exemplo? É um exemplo só, né? De ser um tratamento mais, é, como eu posso dizer, um tratamento mais rigoroso com essas pacientes, uma observação mais rigorosa, não sei, né? Pontinhos de interrogação. E com certeza, né, uma premissa importante que treinamento contínuo e protocolos padronizados são essenciais, pensando realmente em prevenção. E falar de prevenção é falar de pré-natal, identificar risco, tratar anemia de forma eficaz, planejamento do parto, né? Será que aquela paciente pode ter parto em qualquer maternidade? Falo aqui qualquer, com todo respeito, né, a todas as maternidades, obviamente, mas nós temos ciência, claro, que existem maternidades que estão mais preparadas para determinadas questões, né? Como, por exemplo, acretismo placentário. Será que uma paciente, né, com um acretismo importante, um espectro importante, grave, né, do acretismo placentário, deve nascer em qualquer hospital? Né? Então, são questões, claro. Né? E orientação sempre, obviamente, sobre os riscos do parto cesáreo. Né? Eu acho que nós deveríamos perder um tempo, né, para falar sobre isso no pré-natal, né, com todas as pacientes, inclusive as pacientes que têm cesáreas de repetição, para que elas entendam o risco que correm, né, num certo sentido. E lá no pré-parto imediato, né, ou mesmo no parto, né, classificação de risco é importante. Uso racional de ocitocina, nós temos clareza que a ocitocina ele é um componente fundamental nos processos de condução, de parto, mas também alto fator de risco para hemorragia pós-parto. Evitar partos prolongados, né, atribuindo aí uma assistência quando, quando necessária, né, ativa, proativa, né, baseado, obviamente, nas questões ligadas ao partograma. Né? E, obviamente, hemostasia rigorosa. A gente fica muito preocupado, às vezes, em fazer hemostasia na volta, mas na ida, na entrada, né, nós devemos ter a mesma preocupação se não se tratar principalmente de situações aí emergenciais. Né, e acho que isso é importante. A gente tem que ficar um pouquinho com aquela questão, tipo, meio de queimar hemácias, não sei se é um pouco exagerado essa frase, né, mas acho que é importante a gente não se perder nessa questão, pensar, não, a hemostasia é algo fisiológico e tudo vai dar certo. É verdade, na maioria das vezes, né? Mas você fazer este, essas ações cirúrgicas, né, de forma mais cuidadosa, entre aspas, já pensando que obstetrícia é evento hemorrágico sempre, na verdade, não tem coisa que mais sangre, né, no mundo, né, médico, enfim, que parto. Né? Teve um parto normal fisiológico, zero de laceração, você pode acreditar que sangrou para burro, né? Claro, mesmo respeitando as condições fisiológicas, teve um sangramento geralmente bem volumoso. Né? E isso que a gente está trazendo aqui é publicação recente, né? Aqui do Lancet, em 2025, de agora, né? Para falar que nós estamos falando de uma mesma coisa há muito tempo. Isso é importante salientar, tá bom? Gosto sempre de falar que no pós-parto imediato existe uma ação preventiva muito importante. Ele tem um nível muito bom de recomendação científica, que é o manejo ativo do terceiro período. Né?
ele consegue reduzir 60% das hemorragias puerperais, ou seja, reduz muito, na verdade, é, e reduz de 30% a 40% da perda total de sangue. Então, assim, é fundamental, né, que todas as instituições tenham, assim, como protocolo assistencial o manejo ativo no terceiro período. E lembro vocês que o manejo ativo no terceiro período, a ação mais importante é dar ocitocina, né? Acho que eu venho comentando, né, acho que eu comentei inclusive no treinamento, aí no servidor, que é uma questão de pactuação da instituição. Nós, em muitos lugares, e nós na maternidade, na maternidade de Vila Nova Cachoeirinha, nós pactuamos que nós vamos fazer ocitocina intramuscular, ponto final. Doutor, mas pode ser endovenoso? Pode ser endovenoso, pode ser endovenoso, né? Não tem nenhum problema, já foi muito bem estudada essa questão, funciona, ok, entendeu? Mas precisa ser feito de alguma forma, é isso que a gente está discutindo aqui, tá bom? E lembrando sempre que a ação mais importante do manejo ativo é ocitocina após o desprendimento fetal. Se vai ser intramuscular, endovenoso, é uma pactuação da instituição, né? E o campamento do cordão, doutor? Claro, se for ok, oportuno, perfeito. Interação do cordão controlada? Claro, se for treinado, né? Se for uma equipe treinada, tá perfeito a ser feito. Ó, o bebê nasceu mal, campeamento imediato, ninguém sabe fazer tração do cordão controlada. Ok, deixa dequitar sozinho, né? Porque a ação mais importante do manejo ativo é fazer ocitocina, tá bom? Aqui é só uma ilustração, né, do que é a tração controlada do cordão e por que precisa se treinar, precisa mostrar, para os colegas, né, residentes, né, os futuros aí GOs do nosso país, né, o que que é uma tração controlada, com retificação do útero, né, evitando duas consequências desfavoráveis na tração controlada, que uma é a inversão uterina e a outra é fazer ruptura do cordão e às vezes aí, né, aquilo que era para ser tranquilo, né, começar a dar muita complicação, ok? Fala de prevenção ainda, né? Será que usar ácido tranexâmico, olha que eu estou falando aqui, de forma preventiva, né? Depois do parto vaginal, tem algum sentido? Até se provar o contrário. Essa revisão aqui foi de 2024, né? Não, né? Não, ácido tranexâmico não tem ação preventiva no parto vaginal. E na cesariana, doutor? Puxa, é traumático, né? É cirúrgico, será que tem? Segundo a revisão da Cochrane, né? Também não. Faz ácido tranexâmico como ação preventiva, né, de hemorragia pós-parto, pós-cesarianas, também não tem sentido, ele não tem uma evidência favorável em relação ao seu uso, ok? Doutor Giba, e usar outros agentes uterotônicos, né, como medida preventiva, é possível? É possível, tá bom? Mas todas as meta-análises, né, todas as revisões mostram que se existe um fármaco importante na prevenção de hemorragia pós-parto, este fármaco ainda é ocitocina, ok? Doutor, mas eu queria usar misoprostol. Pode usar, não estou falando que não, né? E os trabalhos também não falam que não, né? Mas eles deixam muito claro que a ocitocina é o agente uterotônico mais importante e que não deveria ser substituído ou deixado de se fazer em hipótese alguma. É o ao contrário. Nós só faremos misoprostol, ou os mesmos derivados da ergo, né, como a metilergonovina, a metilерgometrina, caso, né, nós não tenhamos em mão, de forma imediata, a ocitocina, né? Ok, isso é só para a gente pacificar essa questão. Não, eu faço isso, eu faço o miso, eu faço. Ok, pode, não estou falando que não, mas as evidências mostram que a ação mais importante ah, 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 do ponto de vista da prevenção é o uso da ocitocina, ok? Falamos então de
damos o panorama geral, epidemiológico, né? Conceito da hemorragia pós-parto, falamos das suas etiologias, prevenção, e aí? Diagnóstico, né? O que fazer, como fazer esse diagnóstico? Existem inúmeras metodologias para se fazer esse diagnóstico, tá bom? Tem suas vantagens, desvantagens. É claro que aqui eu não vou ficar é, detalhando cada uma delas, mas é só também para falar uma questão importante, que o protocolo institucional, né, que deve assumir qual é o seu melhor método, né? Todos eles são úteis, ponto final, tudo bem? E nós devemos usar um deles, né? Ah, se esse vai ser melhor que aquele e tal, né? Nós, por exemplo, lá da nossa maternidade, nós pesamos, né, compressas e campos cirúrgicos e também fazemos a estimativa clínica, mas principalmente, né, o que nós chamamos de índice de choque, tá bom? Falamos, né, que ainda do ponto de vista de prevenção e de ações, é interessante quando nós vamos receber uma paciente, nós já de cara, quando estamos lá no pré-parto imediato, nós estamos falando, né, não necessariamente no pré-natal, né, nós classificarmos essa paciente, né? Geralmente a enfermagem, né, tem esse papel, assim, muito importante, né, dentro da sua anamnese, conseguir aí classificar essa paciente e dentro dessa classificação nós tomarmos as nossas devidas precauções, né? Ou seja, né, ligado principalmente às recomendações assistenciais. Por exemplo, alto risco, né? Interessante, né? A gente fazer uma prova cruzada, fazer reserva de sangue, né? Enfim, entrar, entre aspas, mais preparado, e isso faz muita diferença do ponto de vista de prognóstico, tá bom? O índice de choque é algo relativamente simples, né? Que a gente fala que a frequência cardíaca sob a pressão arterial sistólica, se a frequência cardíaca está maior que a pressão arterial sistólica, acabou. O índice de choque está maior ou igual a 1, como queiram, né? Por exemplo, está lá, frequência cardíaca 120, pressão arterial sistólica 90, 80, o índice de choque está com certeza maior do que 1. Tá, e daí? E daí que o índice de choque, ele, uh, isoladamente, ele é um bom marcador, né, da instabilidade hemodinâmica. E ele é mais precoce, entre aspas, que os próprios parâmetros tradicionais isolados, né? Então, quando nós temos um índice de choque maior ou igual a 1, nós já levantamos aí um sinal de alerta, opa, é claro, principalmente, obviamente, né, na suspeita, né, da hemorragia, vendo o índice de choque alterado, né, nós estamos aí com um bom marcador para falar, opa, esta paciente realmente está tendo uma perda importante. E isso é um dado bem relevante, tá bom? Claro que há uma relação direta, né? Quanto maior o índice de choque, né, maior é a gravidade e, consequentemente, né, muitas vezes piores são os desfechos dessas pacientes. E o índice de choque também ele está relacionado, geralmente ao grau do choque dessas pacientes, né? Lembro vocês que quando nós definimos grau de choque, o grau do choque, nós vamos definir o grau do choque como o achado mais grave que aquela paciente tem de forma isolada. De forma isolada, a paciente está lá com o pulso de 140, independente de tudo que você vê nessa tabela, essa paciente é, na teoria, claro, considerando que este pulso, né, esta taquicardia, tem uma relação com a perda volêmica, nós vamos atribuir que essa paciente já é um grau de choque grave e, consequentemente, tomar as medidas, né, e ações necessárias, né, para esta definição. Pessoal, penso que os residentes devem estar aqui, né? Não estou falando, claro, só para os residentes, mas é algo que a gente não comenta muito ou não escuta, né, nas faculdades, né? Ou mesmo na nossa formação de especialistas, né? Existe um conceito relativamente antigo, né? 1994, né? Que era o modelo chamado a Lei das Três Demoras, tá bom?
A demora número um, ela demora na decisão de procurar cuidados, né? Então tá lá, a paciente que tem um diagnóstico de hipertensão gestacional, nós não falamos para ela, a gente prescreveu alfa-metidopa, dose mínima, 750 miligramas dia, mas nós esquecemos de falar para ela que existiam sinais barra sintomas de gravidade, de alerta, e que esses sinais, sintomas deveriam levar ela a um pronto-socorro, como, por exemplo, ter cefaleia, distúrbio visual, epigastralgia, dor no hipocondro direito, né? E a paciente está lá na casa dela, tranquila, tomando alfa-metidopa, né? Sem a capacidade de aferir a PA, ela começa a ter cefaleia e escotomas. E ela não vai para o pronto-socorro porque ela acha que ter dor de cabeça e ter, às vezes, distúrbio visual possa ser normal, ou que não tenha nenhuma relação com o status hipertensivo dela. E ela demora para chegar. E ela só vai no hospital quando tem a sua primeira convulsão, quando ela entra em eclâmpsia. Estou dando só exemplos, tá bom? Um pouquinho exagerado, mas só para entender o que significam essas demoras. A demora número 2, ou a fase 2, é a demora de chegar a uma unidade de cuidados adequados, claro, né? Então, por exemplo, não sei, a paciente mora sozinha, está tendo não sei, um sangramento por placenta prévia, do tipo total, centro total, e ela não tem como vir porque não tem transporte, ou mora muito longe, quem sabe, né? A fase 3 tem a ver com o trajeto. A paciente tomou a decisão de ir ao hospital, mas ela tem dificuldade neste acesso. E a fase 3 até destaquei um pouquinho, mas que tem uma relação muito, muito direta com a gente, né? Que é a demora em receber os cuidados adequados na instituição de referência. Então, a paciente chega no nosso pronto-socorro, nós não temos classificação de risco, e nós vamos colocar a paciente com disúria há 6 meses, a ficha dessa paciente, na mesma posição da paciente que está com a iminência de eclâmpsia. Isso pode retardar o atendimento da paciente que precisaria ser vista, né, de forma mais precoce. Por exemplo, né? Ou sou um médico, eu estou atendendo, eu estou vendo que a paciente está com um quadro típico de iminência de eclâmpsia e demoro para tomar a decisão de sulfatar a paciente, por exemplo, né? Tudo tem a ver com hora de ouro, né, turma? Tudo tem a ver com esta questão, tá bom? Porque é o clássico, né? Quanto mais tempo nós demoramos, né, com certeza menor é a sobrevida, né? O gráfico aqui do Lalonde é o clássico, né? Depois de 30 minutos que se passaram de uma condição periculosa, né, a sobrevida dessas pacientes caiu mais de 70%. Né? Ou seja, né, nós devemos atender essas pacientes de forma rápida, né? Intervenções precoces, né? Nós temos sempre focado nessa. Eu brinco com os residentes, né, com os colegas, que obstetrícia, infelizmente ou felizmente, não sei, né, é sempre hora de ouro, né? Você demorou 2 minutos naquele parto que estava meio esquisito, aquele recém-nascido que ia nascer com a Abigail 910 nasceu com a Abigail 02. 2 minutos que você deu um vacilo, entre aspas, né? É claro que aqui na hemorragia pós-parto nós estamos falando de evitar a tríade letal do choque hemorrágico, a hipotermia, acidose e coagulopatia. Uma vez feito o diagnóstico, né, o que fazer? Qual é o manejo? Claro que depende muito da etiologia, né? Mas a gente vai falar aqui a etiologia mais incidente, vamos dizer assim, que é a atonia uterina, inércia uterina ou hipotonia uterina, que são sinônimos, tá bom? É, mas para falar de atonia uterina, nós precisamos mostrar esse quadro,
né, é, que é o que acontece na primeira hora do pós-parto. É claro que não é na primeira hora, acontece isso de forma imediata, mas ela se sustenta, né, para que a hemostasia fique adequada, tá bom? Literalmente, o útero contrai pós-dectação, fica rígido, né, geralmente uma contração de forma mais contínua, né? E isso permite que essa própria contração promova literalmente um tamponamento dos vasos, e principalmente ali na região do leito placentário, né, as arteríolas espiraladas, enfim. Né? E é claro que se você não tem nenhuma coagulopatia, uma vez que nós conseguimos ligar, né, as artérias, arteríolas, né, essas pacientes formarão um trombo. Depois de 5, 7 minutos, elas formam um trombo e permitem então que a hemostasia fique mais adequada. Só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, no útero gravídico de 9 meses, né, a cada 1 minuto percorre mais ou menos 500 ml de sangue por minuto pelas artérias uterinas. Então, numa hemorragia pós-parto, se você ficar olhando para uma paciente por 3 minutos, sem fazer absolutamente nada, ela vai chocar ou vai a óbito. Né? Então, é isso que nós estamos conversando aqui, né? Hora de ouro, enfim, né, ter ações realmente precoces, né, intempestivas no certo sentido, né, no sentido da velocidade, assim, no sentido é, da agressividade que eu falo no tempo, né, e ser bem assertivo, né, nessa questão hemostática desses pacientes. Não existe emergência obstétrica sem ajuda, sem treinamento, sem equipe. Você pode ser o melhor do mundo naquilo, né? Pode ser o cara que mais entende de hemorragia pós-parto, mas se você estiver sozinho na sala, quando eu falo sozinho, não é sozinho fisicamente, né? É sozinho protocolarmente, é treinamento, né? Aquela paciente vai morrer, mesmo na mão de um assistente muito, muito experiente. Isso é claro para todos nós, né, que nós precisamos tirar os protocolos do papel, não é verdade? Porque os protocolos estão muito bons, estão muito bem escritos, a gente vai estar na Febrasgo, lá na Sogesp, treina. Nós precisamos tirar do papel e colocar as equipes para treinar, capacitar, né? Nós sempre vamos iniciar com heterotônicos, mas eu coloco esse primeiro slide, que é o ácido tranexâmico, para falar que ele pode literalmente correr junto com o heterotônico. Mas a ação mais importante da hemorragia pós-parto por atonia é dar um heterotônico. E claro que o heterotônico mais importante é a ocitocina. Tá bom? Não vamos ficar discutindo doses aqui, até para a gente não se estender muito, tá bom? Então, as ações são clínico-farmacológicas, invasivas não cirúrgicas e cirúrgicas na hemorragia pós-parto por atonia uterina, né? E dentro do manejo clínico-farmacológico, a primeira ação é compressão bimanual, ou também chamada de manobra de Hamilton, né? Conhecido como manobra de Hamilton. Tem que comprimir o útero, e não é massagem, é compressão contínua. Para quê, doutor? Para tentar é, é, imitar o globo de segurança de Pinar de forma temporária, para que você possa tomar suas próximas ações, né? E as próximas ações, com certeza, está ligado ao tratamento farmacológico. Ocitocina, né, fundamental, é a droga de primeira linha. Né? Olha a ação endovenosa. 1 minuto tem que estar funcionando. Em 3 minutos, 2 minutos, ou funcionou, ou temos que pular para a próxima etapa. Né? Dar entendimento no fluxograma, não ficar fazendo tudo junto, mas não também ficar esperando aquilo acontecer, né? Principalmente, né, em pacientes que já estavam tomando ocitocina de uma certa forma. Há um processo importante, entendido, muito bem entendido, né, que é a dessensibilização dos receptores de ocitocina. Então, pacientes que estão conduzindo,
induzindo, né, com ocitocina, merecem uma atenção especial. Não que você não vai fazer ocitocina, mas fica a pergunta. A paciente já estava tomando um caminhão de ocitocina. Tem o parto, tem hemorragia pós-parto. Você vai dar mais ocitocina? Será que tem sentido? Né? São questões, tudo bem? Né? Até porque a gente não vou aqui ficar falando de posologias, né? Eu falo que a instituição deve escolher a sua. Né? Esse protocolo que eu estou trazendo aqui é da OPAS, Ministério da Saúde, né? Que é ligado ao projeto Zero Morte Materna, tá bom? Mas existem vários protocolos, são todos muito parecidos, né? E muito eficazes, tá bom? É só para a gente entender essa questão. Lembrar que falhou ocitocina, o próximo é os derivados da ergo. Olha ali, pessoal, início de ação. O intramuscular, que é o que mais praticamos no Brasil. 2 a 5 minutos, é muito rápido, né? 2 a 5 minutos tem que começar a funcionar, né? Aquele ergotrate, enfim, né? Aplicado ali, intramuscular. Só chama atenção que há uma contraindicações para os derivados da ergo, como hipertensão, doença cardiovascular, e uso de proteases, de antirretrovirais, de TARV, para pacientes soropositivas para HIV, principalmente, né? Temos as doses, enfim. E, claro, como não falar do misoprostol. Mas olha só, turma, o misoprostol que nós temos no país, ele é via retal, aqui para hemorragia pós-parto, tá bom? Ele é via retal, ponto final. Não existe via oral, tá bom? Não existe no nosso país, tá bom? O via oral, doutor, eu uso. É off-label, tudo bem, não estou condenando, né? Mas não existe misoprostol, infelizmente, estou falando, no nosso país para via oral, tudo bem? Ah, isso é um detalhe importante, né? Mas acho que a coisa mais importante é que falar que o início de ação do misoprostol é lento. Ele demora 15 minutos na dose de 800 microgramas via retal. Então, só para a gente entender que misoprostol ele é lento, né? Ele já foi muito criticado, inclusive em bons trabalhos, né? Falando sobre o manejo da hemorragia pós-parto na atonia uterina. Tá? Tem os seus efeitos colaterais, enfim. E já falamos, né, o ácido tranexâmico, ele está entrando junto. Lembro vocês que ele não é uterotônico, o ácido tranexâmico, ele tem um efeito antifibrinolítico, então até se provar o contrário, ele pode ser usado em qualquer etiologia das hemorragias puerperais, tudo bem? E ele entra assim nesse cenário aqui. Acho que esse aqui é um slide que consegue traduzir bem, né, o manejo farmacológico dessas pacientes. Infelizmente, né, nem tudo é um céu de brigadeiro, então nem sempre funciona o tratamento clínico farmacológico. E os próximos passos são manejos invasivos, os não cirúrgicos e, obviamente, os cirúrgicos. Os não cirúrgicos se resumem a dois somente, né? O balão de tamponamento intrauterino e hoje, mais assim, recentemente, esse dispositivo a vácuo chamado JADA, né? Não vamos entrar no detalhe, né, desses dispositivos, acho que até porque cada um mereceria, tipo, uma aula à parte nesse sentido, né? Mas é só para a gente trazer um pouquinho ideia do fluxograma, vamos dizer assim, assistencial do hemorragia pós-parto. Falhando um desses dois dispositivos, o balão ou mesmo o JADA, nós vamos partir para um manejo invasivo e cirúrgico, e que corre sempre, né, por, inicialmente, por laparotomia, ok? Nós temos uma obrigação técnica de fazer uma laparotomia. Os manejos cirúrgicos, né, eles podem ser divididos em conservadores e, obviamente, não conservadores. E lembro vocês que os conservadores não têm a ver com a ideia de conservar útero somente, né? Tem a ver no sentido de ser conservador
de oferecer menor morbidade para as pacientes, ok? Isso é um dado importante que deve ser sempre levantado, né, quando nós falamos de técnicas conservadoras, para nós não confundirmos que a ideia é preservar a fertilidade da paciente. Não é verdade, turma. A ideia de ser conservador é que a não retirada do útero, a não esterectomia, né, diminui a morbidade cirúrgica de nossos pacientes. Esta é a questão. Se ela vai ter mais filho ou não, se vai, enfim, é uma outra questão, tá bom? É importante falar, né? Porque, quer queira, quer não, a esterectomia periparto ah, tem, ela é muito ligada à hemorragia pós-parto, obviamente, e que a gente sempre fala que as ligaduras vasculares, as estruturas compressivas, ou seja, os tratamentos cirúrgicos conservadores, eles devem anteceder a esterectomia. É claro, o juízo clínico, né, tem todas essas questões, mas elas deveriam anteceder, né, as esterectomias, tá bom? E é por isso que nós precisamos levar treinamento, né? Treinamento do quê, doutor? Treinamento dos protocolos assistenciais de HPP, que é treinar os colegas a fazerem uso de balão, treinar o uso do JADA, treinar a fazer suturas de compressão, como técnica de Belinte, entre outras. Enfim, nós devemos treinar. É esta que é a questão, acho que também importante, ligado ao manejo do HPP por atonia uterina. Tá bom? Tá. E qual o procedimento? Né? Qual o procedimento cirúrgico deve ser feito? Na atonia uterina, né, e quando a gente fala de atonia uterina, estamos falando de corpo uterino. E quando falamos de corpo uterino, estamos falando principalmente de uma área, né, irrigada pelas artérias uterinas e ovarianas, que é corpo, aqui é o setor um, né? É, os procedimentos que levam ao maior sucesso são ligaduras vasculares, principalmente as ligaduras das artérias uterinas, e as técnicas de compressão, como o Belinte e a técnica de Reimann. Elas são eficazes. Recentemente saiu agora, ou ontem, não lembro bem quando, mas bem recente, né, falando sobre as técnicas compressivas e saber realmente se elas estão sendo úteis. Né? E todos os trabalhos, todos os levantamentos apontam que sim, que é uma técnica muito útil e com excelentes resultados. Né? As ligaduras arteriais, eu venho comentando, né, nessas as aulas que eu dei para os residentes, né, é uma técnica antiga, né, mas que no Brasil ela não é muito difundida. Eu não sei nem explicar o porquê, honestamente falando, né, mas ela não é muito difundida e nós sabemos que é uma ação, um manejo muito importante, principalmente quando a gente fala de perda, né, de volume nessas pacientes, tá bom? E algo muito, muito simples também, não é uma técnica sofisticada, enfim, mas é engraçado que nós não praticamos, né, no nosso país, tá bom? Isso é a técnica de Riemann e a técnica de Belinte, que eu fui até aí o servidor, né, venho aí, acho que desde o ano passado, né, Liz, a gente está dando treinamento para os residentes, enfim, para o grupo de residentes, né, para que eles possam levar isso para a vida deles, né? É claro que a gente não sabe se será que isso vai mudar, será que não vai, mas até esse exato momento, a técnica de Belinte tem o seu papel assistencial aí na hemorragia pós-parto, tá bom? Que é o método de compressão, né, tanto longitudinal do corpo como da região segmentar. Aqui é só para mostrar para os residentes, principalmente que ainda não viram uma atonia, isto é uma atonia uterina, né? Eu venho mostrando nas aulas aí, né? Uma atonia de uma paciente que era uma primigesta, né? Com um macrossome, com uma diabética, uma macrossomia importante, com polidrâmino, optamos por cesariana, visto a condição fetal, principalmente, né?
e ela evolui por uma toniuterina, e aqui nós estamos aplicando a técnica de Belinte, que ela está aqui modificada, tá bom? Estamos usando aí um cromado, enfim, né? Um cromado 1, longo, só para todo mundo estar ciente, o cromado vai sair de linha, literalmente, né? Vai parar de ser comercializado, né? No país, se não me falha a memória, no mundo todo, né? O cromado vai deixar de existir, tá bom? Mas enfim, é um fio absorvível, com uma agulha cilíndrica, né? Ah, ou chamada também atraumática. Enfim, não vamos ficar falando aqui especificamente da técnica, né? Mas só para a gente entender que nós estamos aqui aplicando a técnica de Belinte nesta paciente. E por quê, né? Porque as técnicas conservadoras, elas oferecem mesomorbidade pela própria cirurgia em si, claro, né? Esterectomia é uma esterectomia, né? Mas olha só o tamanho desse útero aí, turma. Quem está vendo aí o vídeo, né? Olha o tamanho do útero, né? Todo mundo vê um útero contraído, pós-cesárea. O útero está quase descorado, não é verdade? O útero está aquele roxo esbranquecido, né? Porque o útero está tão contraído, né? Que o fluxo, né, está reduzido entre as fibras musculares. Olha esse útero aqui, bojudão, né? Todo vermelho, quase roxo. Então, quando você faz uma esterectomia num útero igual a este aqui, você às vezes está tirando quase 1 litro, 1,5 litros de sangue, 2 litros de sangue a mais desta paciente. Ou seja, fazer esterectomia, além da cirurgia em si, ela oferece maior perda de volume associado na toniuterina, nós estamos falando. Porque esse útero aí está todo bojudão, volumoso, mas a custas de estar preenchido com sangue. Isso é um dado importante, tá bom? São as fotos só. Esterectomia total ou parcial é sempre parcial, na hemorragia pós-parto. Eu falo sempre porque se você está fazendo esterectomia, é porque você já gastou tudo que era para gastar e que você está precisando de tempo. E a esterectomia parcial, além de ela ser de menor risco do que a total, no sentido de lesar órgãos adjacentes, a esterectomia parcial é muito rápida. E aqui nós estamos falando realmente de velocidade, tá bom? Hora de ouro, né? E lembrando sempre que ela oferece uma perda adicional de sangue sempre, tá bom? Isso é um dado bem relevante ser discutido. E não estou falando que não é para fazer esterectomia. Pelo amor de Deus, não entendam isso nesta aula. Tanto é que eu tenho clareza nesse sentido. A esterectomia é 100% curativa, né? Ela vai curar a toniuterina, porque se a toniuterina quem sangra é corpo, se você tirar o corpo, acabou o sangramento. Claro, claro que sim, né? Mas nós nunca podemos perder também este ponto de vista importante, técnico, né, científico, que a esterectomia tem maior morbidade e que as técnicas conservadoras têm alta chance de sucesso. Por exemplo, né, a técnica de Belinte, né, em alguns trabalhos apontam de até 94%, 95% de chance, né, de controle hemostático. Então, a pergunta é inversa. Por que não tentar? Né? Por que não tentar passar um balão ou um jada? Né? Enfim, uma pergunta um pouquinho provocativa, mas só para a gente pensar sobre essas questões, tá bom? Aqui a gente já quase finalizando, só para trazer aqui a ideia sobre esterectomias, né? Ah, que no geral, né, temos aproximadamente 3,2 esterectomias, chamadas esterectomias peripárticas de emergência, são esterectomias chamadas puerperais ou pós-parto, tá bom? No geral, né, é esse número, mas a gente entende que nos países com maior renda, né, essas esterectomias foram menores, né, em números, estou falando, tá bom? Só para trazer isso, será que nós estamos fazendo muito esterectomia? Não estamos fazendo? Estamos fazendo pouco? Né? Esse estudo aqui, que é relativamente recente, foi publicado em janeiro de 2023, tentando mostrar para nós aí
se existe algum número ideal de esterectomias peripar. Bom, e para encerrar mesmo, né, eu venho falando muito disso, né, que além de protocolos, prevenções, né? Nós temos bundles, né? Não sei se todos já ouviram falar sobre isso, ou pacotes de intervenção, né? Que são várias intervenções muito bem estudadas todas, né? Boa evidência científica, enfim, né? E que se juntaram, enfim, para formar um pacote de ações iniciais da hemorragia pós-parto, principalmente por atonia, tá bom? E os bundles, né, que são usados no mundo todo, são extremamente é, efetivos, são extremamente eficazes no controle, né? O mais conhecido na hemorragia pós-parto é esse aqui, o Emotiv, inclusive que a Sogesp, a Febraso, enfim, todas as escolas praticamente do mundo todo vêm assumindo esse primeiro pacote, vamos dizer assim, de ação na hemorragia pós-parto. Eu sei que esse slide parece que vem perdido, caindo de paraquedas aqui, mas ele tem sentido, porque é um pacote que nós precisamos levar para treinamento também. E ele é simples, né? Porque ele não exige grandes intervenções, na verdade, são ações, enfim, que nós já falamos de todas elas, de detectar hemorragia, fazer diagnóstico, compressão do útero, ocitocina, ácido glicêmico, falar de volume, enfim, né, coisas que nós é, é, olhamos, lemos no protocolo, mas nós devemos trazer, eu falo, protocolo para assistência. Isso é um dado muito importante, tá bom? E para que tem que treinar? É justamente para não ter o desespero obstétrico, né? Eu sei que todos nós passamos ou vamos passar por isso. Em algum momento eu já passei por vários desesperos obstétricos, né? Mas entendo claramente quanto mais treinarmos, mais um modelo mental, né, temos, é, com certeza, acho que o desespero pode ser que continue, mas as chances de sucesso aumentam exponencialmente, né? E por isso que nós temos que realmente transformar conhecimento teórico em habilidades, precisamos trazer simulação, enfim, vai melhorar todas as nossas curvas, né, de aprendizagem, em todas as condições, principalmente as emergenciais, tá bom? Isso aqui é só para a gente entender que que o indivíduo tem entre aspas, objetivo nesse cenário, né? A conhecer aquele assunto, sim, saber como aquilo funciona, ou como que é, né? Demonstrar aquilo que ele já sabe, né, como funciona, né? Enfim, e desempenhar aquilo na sua prática, né? No seu meio, vamos dizer assim. É claro que isso a gente fala do indivíduo em si, mas do ponto de vista global, né? Assistencial, da gestão em si, a gente não vai olhar o indivíduo, a gente vai olhar o resultado de um grupo, o resultado de um hospital. Ó, nós, depois de treinarmos, diminuiu as nossas transfusões de sangue, diminuiu as nossas pacientes que tomaram, que foram para UTI, diminuiu as nossas pacientes que usaram balão, ou que fizeram belinte, ou quem sabe histerectomia, né? Então, quando fala isso, a gente não está vendo um grupo de indivíduos, né? A gente não está vendo o indivíduo, né? Nós estamos vendo um grupo assistencial. E esse acho que é o objetivo final, né? Quando nós vamos lá capacitar os colegas, enfim, né? Que aquele serviço possa ganhar neste sentido. É claro que eu não falo do serviço, né? Estou traduzindo, obviamente, né? A, a, ao objeto, vamos dizer assim, mais importante de tudo que a gente está discutindo aqui, que é as nossas pacientes. Tá bom? Então, é isso, gente. Desculpa eu ter falado tanto, né, me estendido. Até falei para Elisa antes que eu ia falar uns 45 minutos e, infelizmente, não consegui ser mais sucinto. Eu agradeço aí de coração, né,
o convite e a paciência também de vocês estarem aqui comigo até esse exato momento, tá bom? Muito obrigado mesmo, viu? Excelente, viu, Gilberto? Muito bom mesmo. Completo, eu acho que assim, não só a parte técnica, né, da hemorragia em si, mas assim, o antes, né, da gente pensar a prevenção até o resultado em termos da parte administrativa. Eu tenho muita coisa para pensar, sim, viu? Muito. Com certeza, eu acho que deixou assim muitas sementes em todo mundo, assim, do que a gente, a partir do que você falou, né, do que você vem treinando a equipe, o que a gente pode fazer realmente, efetivamente, em termos de melhora de resultado. A impressão que eu não tenho assim os dados mesmo, né? Mas assim, a impressão, né, a sensação empírica é de que melhorou diminuiu, né, o número de hemorragia de transfusão de sangue, sim. Eu não me lembro a última vez que o serviço precisou pedir sangue, diminuiu bastante, né, o número de pedido de sangue para transfusão de sangue das pacientes por hemorragia, por HPP mesmo. Por causa do adiantado da hora, mas foi excelente, viu, Gilberto? Muito bom mesmo. Tem alguém que gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Marcelo? Gilberto, parabéns pela aula. Acho que você abordou toda a parte de HPP, muito, você tem uma expertise do assunto. Quando você fala lá do Transamin, é prevenção, mas na vigência da atonia ou na vigência da hemorragia, ela não, ele não age como prevenção, isso sim como terapêutico, né? Isso. Na verdade, o Transamin, Marcelo, ele não tem caráter preventivo, né? Acho que isso As que é um dado meta-análises que você importante. falou são de prevenção, não de tratamento. É, isso. E Seria eles, usar e eles foram fracos. igual a ocitocina. Então, você colocaria o Transamin como prevenção igual a ocitocina. Não, no caso identifiquei, começa o protocolo de hemorragia, entra as Isso. 2 gramas de Transamin e toda a sequência. Então, aí deixa claro É, para os residentes que o Transamin, como ação terapêutica intra-hemorragia, intra-atonia, é legal. Mas não é como legal. prevenção, do tipo substituir a ocito pelo Transamin. Não, ela faz parte do manejo da atonia. Sim, exatamente, né? Até porque a história do Transamin, né, Marcelo, é curiosa, porque não foi a gente que inventou, viu, turma? Infelizmente, não foram os obstetras que inventaram o uso do Transamin. O Transamin vem de uma experiência do trauma, né, por incrível que pareça. Até um tempo atrás havia uma dúvida. Então, foi feito um trial gigante, né, sobre a questão chamado Woman Trial, para provar que o Transamin tinha sentido na obstetrícia. Não só sentido, o sentido que eu falo no sentido de controle, claro, Isso. né? Mas também no sentido de segurança, obviamente, para paciente, enfim. Sim, o Woman Trial foi claríssimo com isso, tinha todo o sentido da obstetrícia usar, já falamos, né? É o evento mais hemorrágico que existe, é a obstetrícia, né? E é isso mesmo que você falou, quer dizer, aí, essa que começa aquilo, né? A gente, tem uma publicação de tal coisa que eu até acho interessante, nada contra. Aí pronto, vamos usar agora para tudo aquilo, sabe? Então vamos usar na prevenção, vamos usar em tudo. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nós estamos falando de um insumo hospitalar, caro, não cai do céu. Eu não quero falar de gestão aqui, mas temos que falar de gestão, temos que falar de uso racional, consciente, e não estamos falando só do uso racional no sentido de risco ou efeito colateral, estamos falando também de administração, né? Infelizmente nós temos, ou felizmente, não sei, nós temos que falar disso também, né? Saúde precisa disso, né? Precisa dessas observações, tá bom? E uma outra pergunta. O pessoal lá do São Luís tem utilizado uma outra ocitocina. Ela tem papel também aí, ela é escalonada em relação à ocitocina convencional que a gente tem e essa outra ocitocina? Sim. Ótima pergunta, até esqueci de fazer esse comentário, me desculpem, gente. Sim, tem toda a razão. Existe um análogo de ocitocina, turma, né? Ela é conhecida como cabertocina. Ele foi
ele já existe um tempo em vários países, Uhum. né? E recentemente chegou no nosso país, tá bom? A Anvisa, enfim, aprovou, tá tudo ok, tudo ok. Só tem um detalhe importante nessa questão. A cabertocina, ela tem como Sim. uso exclusivo, né, a ação preventiva. Ela entra no manejo ativo. A cabertocina nunca serve para indução barra condução de parto, tudo bem, pessoal? Isso tem que ficar claro. E não é uma invenção nossa, tá bom? Isso vem da bula. Isso vem, né, da Anvisa, né? Então, não existe outro uso atualmente da cabertocina a não ser na sua fase preventiva, tá? Ela infelizmente é mais cara também, claro, mas do ponto de vista das evidências, né, parece ter uma ação muito, muito eficaz, tá bom? Ela é melhor que a ocitocina ou ela é igual? Tem estudo comparando os dois Tem, no quadro de atonia, tem de estudo com, redução de risco de prevenção de HPP, ela é melhor. sim, aparentemente sim. Ela é melhor do ponto de O vista da único lugar em prevenção. São Paulo que eu tenho visto utilizar de rotina é no São Luís. Não sei nos outros, mas no São Luís e no Maternidade Star eles usam de rotina a A cabertocina. cabertocina. É. É que aí vai começar No grupo aquela Santa outra Joana eu não vi etapa. usar ainda. Não, né? Não. Começa aquela outra etapa dos estudos, Fase né? Que 4. agora quer falar se as questões econômicas, né, têm sentido. Acho que porque para você falar que uma droga ela tem muita superioridade, não estou falando da cabertocina, mas ela tem muita superioridade, acho que essa discussão nem existiria. Mas a ocitocina, como nós conhecemos, né, ela é muito eficaz. Então fica aquele dilema, sabe, Marcelo? Será que eu vou comprar cabertocina, que custa sei lá quantas vezes mais cara que a ocitocina, mas ela é, sei lá, uma vez e meia mais eficaz que a ocitocina? Entende o que eu estou falando? Entendi. E Assim, no guideline não tem o escalonando, do tipo, eu comecei com o ocito, a ocito hum, falhou, o próximo não, passo no fluxograma seria ergotamina. Eu poderia utilizar essa que é mais Isso. cara ou não, ela compete? não, porque Porque quando uma é você está nessa. análogo e a outra um é análogo, né? É. Isso, isso. Porque quando você está nesta fase, né, a cabertocina já não deveria entrar mais, porque ela está na fase preventiva. Então, Entende mas isso? eu posso inverter. Começo com a Pode, cabergolicina e poderia depois inverter. uso a ocitocina Isso, como prevenção. isso tem todo sentido. Todo Tá, sentido. inverto então. Ela entraria como prevenção e a ocito E a tratamento. ocitocina como tratamento. Isso, todo sentido. Tá. Não, perfeito. Acho que era isso. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal tá cansado já, né? Isso, É o frio. isso também. Tá ótimo. Super obrigada, né, Gilberto, viu? Prazer Eu, receber você sempre. Foi excelente a aula. Hoje, assim, completou mesmo, viu? eu que agradeço. Obrigado, obrigado pelo convite, pela oportunidade, viu, Elisa, Eu né, de estar também. aí sempre me chamando. Eu venho com o maior prazer aí falar sobre essa questão, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Gilberto, parabéns pela aula. Prazer te ver mais uma vez. A gente se encontra lá nas nossas aulinhas no segundo semestre. Com certeza. Ó, Jada. Gilberto, muito Tchau, obrigado. tchau. Boa noite Obrigado, aí. Boa Elisa. noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, obrigado, gente. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado.